Eu vou fazer uma demonstração aqui de como que funciona o controlador de temperatura. Eu fiz esse controlador de temperatura para utilizar num equipamento de rebalem caseiro. Não é para uso profissional, é só para uso quem trabalha pouco, usa em casa aí por hobby, tá? Então, do que se trata? É um controlador de temperatura com 4 rampas que ele vai simular, vai fazer quase como se fosse uma máquina profissional. Vai simular a rampa com a temperatura e o tempo pré-determinados, tá? Aqui vou tentar mostrar. Aqui, ó, ele tá ligado. Tá, aqui tem a entrada da fonte de alimentação. Uma chavinha liga e desliga. Não sei se vai dar pra ver. Aqui eu tenho um termopar. Tá ligado aqui. Aqui eu tenho uma saída pro ventilador para resfriar. E aqui a saída pro relé. No caso, eu estou utilizando esse relé de estado sólido. É para ser utilizado, essa saída aqui foi feita para relé de estado sólido. Não dá para ligar um relé convencional aí. Tá? Então, para demonstrar o funcionamento aqui, eu estou utilizando só um ferro de solda, só para simular uma resistência, tá? Que ele vai aquecer, então é só para mostrar como que funciona. Deixa eu colocar o ventilador aqui, tá? O termopar está ali no ferro de solda, o relé está ali ligado na tomada. Essa fontezinha aqui é que alimenta o equipamento. Então vamos lá. Aqui. Então vou ligar ele aqui. Então como que funciona? Aqui na tela inicial, ele está mostrando aqui, ó, a rampa 1, a temperatura alvo e o tempo de permanência nessa temperatura alvo, tá? Rampa 2, rampa 3 e rampa 4. Aqui ele está mostrando já a temperatura lida pelo termopar. Deixa eu pegar o termopar aqui, ó. Dá uma esquentadinha nele aqui com o dedo, ela já subiu, tá vendo? 32, 33. Tá? A temperatura lida em tempo real. Aqui, stop, está mostrando que o sistema está parado. Aqui, ele mostra qual rampa que vai estar durante o funcionamento. Então, eu estou com esses números aqui definidos, de temperatura e tempo. Se eu quiser alterar, como eu estou usando um teclado de membrana, eu estipulei que essa tecla seria a seta para a direita e essa tecla aqui a seta para a esquerda. Então, para poder ajustar o tempo ali, ou a temperatura, você aperta a seta, ele já realçou a primeira temperatura. Segundo, então se eu quiser alterar, por exemplo, está marcando 30 aqui, vou colocar uma rampa aqui, vou colocar 60. Se você colocar 0, 60 graus. Certo? Avança para a próxima casa, vou colocar 40 segundos, por exemplo. 40 segundos. Só fazer isso para todas as etapas aqui. Vou diminuir essa temperatura máxima aqui, senão vai demorar muito. Vamos colocar 150 nessa. E 180 aqui. Então vamos lá. Aqui ele vai mostrar a memória que eu estou utilizando. Então, se eu manter pressionado a tecla D, ele vai abrir para mim a grade de memória. Eu tenho 9 memórias que eu posso programar aqui. Então aqui a memória 1, que são as temperaturas e os tempos. Isso aqui eu fiz como exemplo, só. Esses tempos aqui ainda não testei na prática certinho para ver como que funciona. É só para ter um exemplo. Seria lead, lead free, reflow, solder. Se eu avançar aqui, ele vai mostrar mais as próximas memórias. Memória 5, memória 6, memória 7 e memória 8. Da 5 a 8, por padrão de fábrica, elas são tudo em branco. Aqui eu já gravei, a 5 e a 6. 7 e 8 está em branco. Ele tem 9 memórias, mas na realidade só mostra 8. Mas se eu chamar a memória 9 aqui, ela também vai funcionar. Mantenha pressionado a tecla 0, ele volta para a tela inicial. Então vamos supor que eu quero gravar na memória esses valores aqui. Deixa eu só voltar na grade aqui. Ó, pode ver que a minha memória 7 e a 8 está em branco. Então eu vou colocar esses valores que eu estipulei, eu vou gravar na memória 7.
segura apertado a tecla C, ele apareceu aqui, Store, e aí você segura pressionado o número da memória que você quer gravar, de 1 a 9. Eu vou gravar na memória 7. Deu um bip longo, ele já chamou aqui, ó, memória 7, o nome da memória é user 3, memória 7. Se eu voltar na minha grade, os valores já estão gravados aqui na memória 7, tá? Esses nomes aqui, user 1, 2, 3 ou 4, não pode ser alterado, nem esses daqui, são fixos. Outras opções que eu tenho aqui, se eu manter pressionado a tecla número 2, ele vai entrar no menu de configuração, onde eu consigo configurar aqui key bip, que seria o bip das teclas, eu posso ligar ou desligar. Então para eu chegar nesse ponto aqui, eu vou avançar, certo? Aí eu vou usar essa aqui como tecla para baixo e tecla para cima, para ligar ou desligar. Desliguei o bip das teclas, ou liguei o bip das teclas. O Fan Mode aqui está em automático. O que que é? A hora que ele terminar a última rampa, que seria a rampa 4, ele vai ligar o ventilador para resfriar a minha placa, lá no caso, e vai manter o ventilador ligado até a placa chegar nessa temperatura que eu especifiquei aqui, ó, Temp Fan, que no caso aqui está 40 graus. Se eu quiser alterar, eu aumento aqui, ó, 40, 45, ou abaixo. Eu quero que resfrie até chegar no 35, o fan vai ficar ligado até chegar no 35. Vou deixar no 40 aqui, que é o padrão. E esse beep time é com quantos segundos estiver faltando para terminar a rampa 4, ele vai começar a apitar, para te avisar que o processo está terminando. Por que que eu coloquei essa função? Por exemplo, se você vai remover um chip BGA, e você especifica as 4 rampas lá, e por um acaso está chegando no final da última rampa e ele ainda não soltou, a solda ainda não amoleceu. Então ele vai te avisar que está acabando, e quando o processo estiver rodando, através das teclas C e D, dá para aumentar o tempo em 30 segundos ou diminuir. Então, por exemplo, está acabando o tempo lá e o chip não soltou, você vem aqui e aperta a tecla C, ele vai aumentar o tempo da rampa 4, para dar o tempo de soltar, de amolecer a solda e soltar o chip. E a última função, Load Default, se eu carregar Load Default aqui, vai voltar todas as opções para padrão de fábrica, inclusive as memórias, tá? Ele não reseta sozinho. Se eu carregar o Load Default, para sair desse menu eu vou pressionar o 0, manter pressionado. Agora, para ele realmente carregar, eu tenho que desligar e ligar novamente. Ele vai voltar com todos os padrões de fábrica. Pode ver que ele voltou aqui, ó, na memória 1. Tá? Se eu puxar a minha grade de memória, de 1 a 4 já está pré-definida. E de 5 a 8, ó, estão todas em branco. Certo? Então eu vou voltar aqui, eu vou colocar os valores que eu quero. 70 graus, eu vou colocar pouco tempo aqui, porque senão vai demorar muito esse vídeo. 30 segundos, vamos colocar aqui 100 graus. Vou colocar 25 segundos. Opa, esqueci de avisar. Sempre com 3 dígitos. Tá vendo? 250 ele pegou. Porque se eu quiser colocar um número, eu tenho 25, eu tenho que colocar 0, 2, 5. Tá? Qualquer número que eu for entrar aqui, sempre com 3 dígitos. Então coloco o 0 antes quando tiver menos do que 3. Então, vamos colocar aqui 110, 120. 0,35 segundos, só para teste. E a última rampa vamos colocar 160 graus. E vou deixar os 40 segundos. Vou salvar isso aqui na memória 5. Pressiona C, mantém pressionado, apareceu aqui o Store. Mantém pressionado a memória que você quer salvar, no caso aqui é 5. Salvou, ele já puxou aqui memória 5. E os números, se você voltar aqui na grade de memórias, já está salvo aqui na memória 5. Para retornar, sempre mantém pressionado 0. Então, para iniciar o processo, aperto o A e mantém pressionado. Ele já cai nessa tela aqui, mostrando a evolução da temperatura de forma gráfica. Tá? Aqui ele está mostrando aqui heat,
quer dizer que a minha resistência está ligada, está esquentando, tá vendo a temperatura aqui, ó, está subindo. Aqui ele mostra que eu estou na rampa 1, mostra que o processo está rodando, e aqui o tempo total de execução. Se eu pressionar a tecla B, ele vai voltar para a tela anterior. Vendo que mesma coisa. O que ele faz? Na hora que eu inicio o processo, ele copia os tempos aqui para essa linha de baixo. A hora que a temperatura aqui, ó, chegar no que eu defini, que no caso aqui é 70 graus, ele vai startar a contagem de tempo para essa rampa. Olha lá, já desligou a resistência, porque a temperatura alcançou a temperatura que eu predefini, e o tempo aqui começou a decrementar. A temperatura passou. Por quê? Por causa vamos dizer assim, a inércia da resistência. Por exemplo, o ferro de solda, ele esquenta devagar, mas mesmo que eu desligue a alimentação, ele continua esquentando. Tá? Isso aí é um problema que a gente contorna através dos alvos e dos tempos de temperatura. Por exemplo, como eu estipulei 70 aqui, mas não tem problema que ele chegue, ó. Pode ver que ele subiu quase 20 graus acima do que eu estipulei. Quanto maior for a temperatura alvo, menor vai ser essa inércia. Então menos ele vai passar do ponto da resistência. O meu controle de temperatura está só como on-off. Eu não fiz PID, eu não estou usando PWM, nada. Ele apenas liga e desliga o relé. Então por isso que tem essa pequena deficiência. Pode ver que em 100 graus, ó, ele já desligou a minha resistência, já está contando o tempo e ele está chegando aqui, ó, 113, 114, 115. Tá? Ó, já estabilizou no 115. O tempo aqui já está terminando. Ele já vai ligar de novo a resistência para chegar no 120 graus. Vou voltar aqui na tela do gráfico. Aí você está vendo a evolução da temperatura aqui, ó. Ele fez a primeira rampa, manteve, fez a segunda rampa e manteve, e agora ele está aquecendo de novo para chegar na terceira rampa. E aqui o tempo total decorrido, 2 minutos e 47, contando. Ó, desligou a resistência, só que ele já está na terceira rampa. Se eu voltar aqui, está diminuindo o tempo. Deixa ele terminar essa rampa. Vou voltar aqui na tela do gráfico. Tá terminando a terceira rampa, ó. Ligou de novo o aquecimento. Agora ele vai subir até os 160 graus, que foi o que eu especifiquei. Tá? Para uso efetivo, realmente, tem que fazer alguns testes na sua placa, na sua resistência que você vai usar. Tá? Lembrando que ele controla apenas um setor. No caso aqui eu estou controlando a resistência de base, a base, né, da resistência lá do meu equipamento de rebalho caseiro. No caso a gente usa resistência de churrasqueira. Tá? É uma evolução que eu estou pensando em fazer. Depois eu vou melhorar o projeto e fazer ele controlar duas ou três partes, para poder controlar um canhão superior ou um canhão inferior, para controlar melhor a resistência. Se você usar um soprador térmico no lugar da resistência aqui, o controle fica muito melhor. Porque no caso, o que acontece com o ferro de solda? Na hora que você desliga, na hora que ele desliga aqui, a temperatura ainda continua subindo um pouco. Um soprador térmico, como ele está com o ar soprando o tempo todo, na hora que você desliga a resistência, rapidamente já começa a baixar a temperatura. Então você consegue um controle melhor de temperatura, mesmo tendo apenas um controle on-off. Pode ver que ele extrapolou em 10 graus o meu alvo ali, ó, 160, ele chegou no 170. Tá acabando o tempo. Se eu não me engano, estava especificado lá para ele começar a apitar com 10 segundos. Então, quando faltar 10 segundos para acabar a última rampa, ele vai começar a apitar, indicando que está terminando o tempo. Começou a apitar. A hora que terminar, ele vai ligar o fã
cooler para resfriar o processo, para resfriar a placa. Tá, desligou, ele acendeu aqui o fã, pode ver que aqui ó, end, terminou o meu processo, o sistema está parado e o fã está ligado. Eu vou pegar por aqui, ó, aqui ele está ligado. Ele vai ficar soprando aqui no meu ferro de solda até chegar no 40 graus. No 40 graus ele vai desligar. Eu vou tirar o termopar aqui para poder para desligar mais rápido. Que aí rapidinho a temperatura vai baixar. Quarenta e 42. Aí ó, diminuiu menos de 40, ele desligou. Tá? Tá terminado o processo. Depois eu vou fazer outro vídeo para mostrar por dentro, mostrar como que foi a montagem. Eu estou usando um Arduino Nano aqui fazendo isso, para fazer tudo isso, tá? A montagem é bem simples, a parte de hardware é bem simples. Falou?